Olá, pessoal. Meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia e hoje eu irei ministrar uma aula bastante importante do ponto de vista de farmacologia clínica cardiovascular, falando, um pouco sobre os antagonistas ou bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, né? Essa é uma aula ministrada tanto no ciclo básico, da farmacologia, no sistema nervoso autônomo, mas ela também é uma aula onde vários fármacos, na parte mais clínica da farmacologia, eles são relembrados, né? São novamente citados, por exemplo, na aula para o tratamento da hipertensão, tratamento da insuficiência cardíaca, tratamento da insuficiência coronariana, em algumas condições também de doenças pulmonares, né? Então, são fármacos que têm uma utilidade clínica bastante ampla, né? Mas que têm uma utilidade clínica principalmente no contexto da clínica cardiovascular, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre esses fármacos, vamos lembrar um pouco como que os receptores beta-adrenérgicos, eles, como é que se diz, ao serem ativados, eles desencadeiam seus mecanismos de ações, né? Eles se subdividem em 3 subtipos, né? Como vocês devem lembrar, beta 1, beta 2 e beta 3, e todos esses receptores, né, e todos esses subtipos são acoplados à proteína G, ou seja, são receptores transmembranários acoplados à proteína G. E aí, por exemplo, supondo que essa seja uma célula do coração, um cardiomiócito, quando um terminal neural que armazena em suas vesículas norepinefrina ou noradrenalina é estimulado via despolarização e geração de potencial de ação, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar o neurotransmissor, a noradrenalina, lá no tecido-alvo, que seria o miocárdio, né, para ativar os receptores beta-adrenérgicos, subtipo beta 1, que é o principal, né, expresso nas células do miocárdio. E aí a noradrenalina ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que haja ativação desse receptor, já que ela é um agonista endógeno, ao ser acoplado à GS, G estimulatória. Essa GS é responsável, subsequentemente, pela ativação da ciclase de adenilil, ou adenililciclase, que é uma enzima, né, principalmente a subunidade alfa-GTP da proteína GS, que ativa a adenililciclase, ou ciclase de adenilil. E a ciclase de adenilil ela vai converter o ATP em um segundo mensageiro intracelular, que é o AMP cíclico, né? E o AMP cíclico ele começa a promover as suas ações a partir do momento em que ele ativa uma proteína sinase que é dependente desse segundo mensageiro, ou seja, a PKA. A PKA é uma sinase que isso justifica o fato dela catalisar reações de fosforilação de seus substratos, né? Como essa célula é uma célula do coração, e eu gostaria que vocês, por favor, seguissem o cursor do mouse, né, para que vocês entendessem o passo a passo da explicação. Essa proteína sinase, ao ser ativada pelo AMP cíclico em um cardiomiócito, ela vai ser direcionada, né, a fosforilar canais de cálcio, voltagem dependente na membrana de quem? Dos cardiomiócitos. Por que ela vai para esse canal de cálcio especificamente? Devido à ação de proteínas de ancoramento, né? Então, dependendo da célula, do tecido, do órgão, a proteína sinase A, ela pode fosforilar distintos substratos. No caso de um cardiomiócito, as proteínas de ancoramento, elas direcionam a proteína sinase A a fosforilar canais de cálcio de membrana, fazendo com que o cálcio ele entre na célula e a gente vai ter um aumento, né, na concentração citosólica de cálcio, e isso faz com que, como uma célula muscular, como os cardiomiócitos são células musculares, né, cardíacas, quando a gente tem aumento citosólico nas concentrações de cálcio, a gente vai ter um efeito, né, inotrópico
positivo, ou seja, o cálcio ele vai fazer com que essas células elas entrem no processo de contração, né? Então, esse seria o mecanismo básico pelo qual o receptor beta-1 adrenérgico nos cardiomiócitos causa, né, no caso, a contração do músculo cardíaco, né? E aí, se a gente utilizar uma substância, por exemplo, bastante conhecida como o propranolol, que é um antagonista, um bloqueador, né, de receptores beta-adrenérgicos não seletivos, ou seja, ele bloqueia todos os 3 subtipos de receptores beta-adrenérgicos, mas ele é bastante utilizado na clínica para o tratamento de condições cardiovasculares, principalmente por bloquear esse receptor aqui, esse receptor, esse subtipo beta-1, expresso nessas células, né, do miocárdio, mas em outras células também que estão envolvidas no mecanismo, principalmente no mecanismo antihipertensivo dessa substância, né, desse fármaco. Se a gente observar, perdão, mais uma vez, esse próximo slide ele mostra um esquema do Goodman 13ª edição. O 12ª também mostra esse esquema da mesma forma, não houve alteração, né, que classifica os fármacos beta-bloqueadores em gerações. E aí nós temos 3 gerações, a primeira, a segunda e a terceira, que se classificam de acordo, primeiro, com a seletividade, né, de acordo com a seletividade do fármaco pelos subtipos de receptores adrenérgicos. Então, a gente tem os fármacos de primeira geração que são não seletivos, bloqueiam todos os 3 subtipos. Os de segunda geração, que são seletivos apenas para o receptor beta-1, e aí eles têm uma utilidade adicional, sendo mais seguros, por exemplo, para utilizá-los, por exemplo, administrá-los em pacientes com doenças respiratórias, né? Algumas pessoas até imaginam que esses fármacos possam ser também seguros no contexto de tratamento de um paciente hipertenso portador de diabetes, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre como é que se diz, esse cenário, né, de utilizar fármacos beta-bloqueadores, tanto de primeira ou de segunda geração, seletivos ou não seletivos, em pacientes portadores de doenças metabólicas, a exemplo do diabetes mellitus. E nós temos também uma terceira geração que se subdivide em 2. E aí é meio estranho a gente entender por que essa terceira geração ela se subdivide em 2 gerações que são classificadas da mesma forma que a primeira e a segunda geração também são classificadas. Ou seja, os beta-bloqueadores de terceira geração, eles também se classificam em beta-bloqueadores não seletivos, um bastante utilizado na clínica é o carvedilol, e os beta-1 seletivos. Um exemplo é o nebivolol, o betaxolol e o celiprolol. Mas o que leva a classificar, né, a farmacologia classificar esses fármacos como de terceira geração? Eles têm ou não seletividade pelos receptores beta-adrenérgicos, como a gente pode observar aqui. Entretanto, eles apresentam ações cardiovasculares adicionais. Então, se a gente observar aqui, esse asteriscozinho aqui, ó, mostra que, por exemplo, o carvedilol, ele bloqueia os 3 subtipos de receptores beta-adrenérgicos, mas ele também bloqueia receptores alfa-1 adrenérgicos. Esses receptores, se nós lembrarmos da localização deles, eles são muito expressos no músculo liso vascular, principalmente. E, ao serem acoplados à proteína GQ/11, os receptores alfa-1 adrenérgicos, quando ativados pela adrenalina e noradrenalina, né, que são seus principais agonistas endógenos, eles causam aumento da resistência vascular periférica e, subsequentemente, da pressão diastólica e da pressão arterial média. Então, um paciente que tem hipertensão, o tratamento pode levar em consideração
o bloqueio desse receptor alfa como uma estratégia para potencializar a queda da pressão arterial desse paciente hipertenso, né? Então, uma vantagem desses bloqueadores de terceira geração, né, dos receptores beta, é que eles apresentam esses efeitos cardiovasculares adicionais. E aí vocês podem me perguntar, Alan, esses efeitos cardiovasculares são apenas como você está mostrando aí, apenas a partir do momento que eles conseguem, além de bloquear receptores beta, eles também conseguem bloquear receptores alfa? Não. Existem outros efeitos cardiovasculares adicionais, né, que fazem com que esses fármacos também, né, devido a esses efeitos adicionais, sejam incluídos na classe de terceira geração dos beta-bloqueadores. Tá? Então, o carvedilol e o labetalol são dois exemplos que, além de não serem seletivos para os receptores beta, também bloqueiam receptores alfa. Né? É importante a gente também falar que alguns, né, beta-bloqueadores apresentam o que a gente conhece ou chama de atividade simpático-mimética intrínseca, ou seja, eles bloqueiam os receptores beta, mas alguns desses beta-bloqueadores eles têm uma capacidade intrínseca, né, de ativar receptores adrenérgicos, principalmente receptores alfa. Então, um exemplo é o practocolol, o Practolol, perdão, que foi retirado do mercado. Por quê? Porque ele é um fármaco que promove o bloqueio de receptores beta, ele pode reduzir a pressão arterial, mas, entretanto, ele também tem uma atividade simpático-mimética intrínseca, e essa atividade ela é uma atividade significativa o suficiente, né, para que esse fármaco ele ative receptores alfa, né, no músculo liso vascular. Então, seu efeito antihipertensivo mediado via bloqueio do receptor beta ou dos subtipos de receptores beta é um efeito que é atenuado ou é reduzido quando ele também tem a capacidade, devido a ele também tem a capacidade de ativar receptores alfa-adrenérgicos. Então, essa atividade simpático-mimética intrínseca, para alguns desses beta-bloqueadores, ela, se relevante, torna-os pouco úteis na prática clínica, né? Aqui estão alguns deles, né? Como o pindolol, o alprenolol, o acetobutolol, né? Mas esses aqui ainda estão, né? Eles são comercializados, muito menos para o contexto do tratamento de doenças cardiovasculares, mas sim para o tratamento de outras condições que a gente vai falar mais à frente. E aí, só falando do exemplo do Practolol, que foi retirado do mercado devido a essa atividade simpático-mimética intrínseca ser muito relevante, muito intensa, e por isso que ele foi retirado do mercado. Tá? Perdão. Esses beta-bloqueadores, né? Tanto os não seletivos, quanto os beta-1 seletivos, né? Quanto, por exemplo, o labetalol, que tem o quê? Tem a capacidade de bloquear receptor beta-1, beta-2, beta-3 também, não está aqui, se vocês quiserem colocar, né, como uma anotação adicional, mas também bloqueia receptor alfa-1, fazendo com que ele tenha um efeito antihipertensivo muito rápido, inclusive em algumas situações ele e também o carvedilol podem ser até utilizados em emergências hipertensivas, porque eles causam uma queda rápida da pressão arterial, diferentemente, por exemplo, olha aqui, ó, seguindo o cursor, do propranolol, que é um beta-bloqueador de primeira geração, que reduz a pressão arterial, né, de pacientes hipertensos. Isso vocês verão com maior detalhe na aula de antihipertensivos, mas a gente já começa a introduzir, né, nessa parte da farmacologia do sistema nervoso autônomo simpático. O propranolol ele tem essa capacidade de reduzir a pressão arterial, mas é uma redução que ocorre um tanto quanto em longo prazo, ou seja, não é uma redução observada
de forma rápida. Então, por isso que, por exemplo, a gente não pode utilizar ou não deve se utilizar o propranolol em emergências hipertensivas, já que ele tem uma ação sobre a pressão arterial sistêmica, né? Lenta, na verdade. O início do efeito antihipertensivo do propranolol ele é demorado. E a gente vai entender o porquê, tá? E aí, como que um bloqueador beta-adrenérgico ele pode promover a redução da pressão arterial? Então, aqui a gente tem um esquemazinho que mostra o sistema cardiovascular e renal, na verdade, o sistema cardiorrenal, né, o cardiovascular sistêmico, junto com os rins, e inúmeros receptores, né, como receptor beta-1, alfa-1, beta-2, receptor muscarínico da acetilcolina M2, receptor muscarínico M3, né, todos esses receptores que são muito importantes no contexto da regulação da pressão arterial. E aí, pacientes que têm hipertensão, principalmente a hipertensão primária, né, que é uma hipertensão idiopática, ou seja, não tem uma causa conhecida, não se sabe muito bem o porquê que esse paciente ele desenvolveu essa hipertensão. Lógico que fatores genéticos, qualidade de vida, tudo isso pode influenciar, mas pacientes que têm hipertensão arterial primária são pacientes que apresentam níveis plasmáticos aumentados de noradrenalina. Ou seja, a noradrenalina ela é produzida por neurônios noradrenérgicos e liberada mediante estímulos, né, que fazem com que esse paciente ele desenvolva hipertensão, principalmente porque você vai ter o quê? Uma ativação intensa, né, uma hiperativação de receptores beta-1 cardíacos, né, no coração, aumentando o quê? A força de contração e, consequentemente, aumentando a pressão arterial sistólica, né? Esse receptor beta-1, ele também está expresso em células renais, são chamadas de células justaglomerulares. E essas células, ao expressarem esses receptores, quando a noradrenalina ativa esses receptores nessas células justaglomerulares renais, esse receptor beta-1 ele estimula a liberação de renina, que é um mediador, né, uma substância que age sobre o sistema angiotensina, né, a geração da angiotensina. A gente vai falar daqui a pouco mais detalhes, né, vou tentar fazer um desenho não tão bem feito como o desse slide, mas vou tentar mostrar para vocês como que isso acontece. Então, vamos lá. Então, gente, vou dizer aqui que nós temos uma célula, um cardiomiócito, né? O cardiomiócito, perdão. Lá no miocárdio, expressando o quê? Expressando em sua membrana receptores beta-1 adrenérgicos, tá? Que eu vou colocar aqui. E aí a gente viu que acontece o quê? Quando a noradrenalina, que eu vou representar como NOR, né, a sigla, ela promove o quê? A ativação desse receptor, vai haver o quê? Aumento intracelular de cálcio, né? Perdão. E aí o cálcio intracelular no cardiomiócito, ao ser aumentado a partir da ativação de receptor beta-1, vai fazer com que haja o quê? Contração
e aumento da pressão sistólica, né? Efeito, na maioria das vezes, né? Inotrópico positivo, aumentando a pressão sistólica. Uma outra, né, região que a gente viu lá naquela figura anterior, que também expressa receptores beta-1, são as células, o quê? As células justaglomerulares renais. E aí eu vou representá-las aqui para vocês, tá? Essas células justaglomerulares renais, pessoal, elas, como eu já havia dito, também expressam receptores beta-1 adrenérgico. Então, esse receptor beta-1 aqui, que está expresso no cardiomiócito, também está expresso nas células justaglomerulares renais. Deixa eu só tentar trazer isso aqui. Nossa, é melhor escrever. Aliás, digitar. Onde a noradrenalina em altas concentrações plasmáticas no paciente hipertenso, como a gente já falou anteriormente, irá de forma exacerbada ou intensa ativar ambos os receptores, né? Então, aumentando a pressão sistólica aqui, e aqui o que vai acontecer? A noradrenalina ela vai ativar esse receptor beta-1 lá nas células justaglomerulares renais, aumentando o quê? A liberação de uma substância que a gente chama de quem? De quê? De renina, né? Que é muito importante para a ativação do sistema, que inclusive chama-se de renina-angiotensina-aldosterona. Então, a renina, ao ser liberada dessas células justaglomerulares renais a partir da ativação de receptores beta-1, ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, em angio 1. Então, quem é que faz essa conversão? É a renina. Tá, pessoal? Então, a gente vai ter essa conversão aqui do angiotensinogênio em angiotensina 1 pela renina. E, lógico, quando a angiotensina 1 é produzida, existe uma enzima muito conhecida por todos nós, acredito eu, né? Que é a ECA, a enzima conversora de angiotensina. E a ECA fica lá, esperando que a anjo 1 seja produzida a partir da ação da renina. Quando a anjo 1 é produzida, ela vai ser substrato para a ECA. E aí vai haver o quê? Produção agora, ou conversão da anjo 1 em quem? Em anjo 2. A angiotensina 2, gente, é uma substância, né? E no sistema cardiovascular, ela aumenta a pressão arterial. Então, a gente tem aqui, por exemplo, três tipos de célula. Aliás, dois tipos de célula até o momento, né? A célula do cardiomiócito, do coração, uma célula renal, justaglomerular renal, que fez com que houvesse, né, a partir da ativação de receptor beta-1, a síntese de angiotensina 2. E o que é que vai acontecer quando essa angiotensina 2 ela for sintetizada? No músculo liso vascular, eu vou desenhar aqui para vocês, agora uma célula. Desculpem o espaço que está curto, né?
mas eu vou tentar fazer o possível para que vocês consigam entender. Então, célula do músculo liso, célula do músculo liso vascular, tá, pessoal? Essa célula muscular lisa vascular, ela expressa receptores que são alvos da angiotensina 2. Então, essa angiotensina 2, ela faz o quê? Quando ela é produzida, ela consegue, por exemplo, ativar... Gente, é muito difícil de fazer isso aqui. Vai fazer o quê? Ela vai vir para cá, ó, e vai simplesmente promover o quê? A ativação desse receptor na célula muscular lisa vascular. Esse receptor da angiotensina 2, ele também recebe um nome, ele é o receptor AT1. Existe também um outro subtipo de receptor para angio 2, que é o receptor AT2, mas o AT1 é o que, ao ser expresso nas células musculares lisas, né, vasculares, ele é acoplado à proteína GQ/11. Para quem assistiu às aulinhas lá de farmacodinâmica, deve lembrar que sempre que um receptor acoplado a GQ/11 é ativado, o que é que acontece dentro da célula? Aumento do cálcio citosólico, né? Mediante a ação do diacilglicerol e do IP3. Então, no final de tudo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aumento do cálcio na célula muscular lisa também, né? Então, a gente vai ter o cálcio aumentando aqui também, e aí essa célula muscular lisa, ela vai o quê? Ela vai contrair. O processo de contração vai acontecer mediante a ação da angiotensina 2. Além disso, pessoal, a angiotensina 2, ela também estimula, sabe o quê? Ela estimula neurônios noradrenérgicos a liberarem mais noradrenalina. Então, se vocês estiverem observando, é uma espécie de círculo vicioso. Ou seja, a noradrenalina ela é produzida, vamos lá, para o cursorzinho aqui, tá? A noradrenalina é produzida, né? É liberada lá nos cardiomiócitos, ativando o receptor beta-1. Ela também cai na corrente sanguínea, ativa o receptor beta-1 nas células justaglomerulares renais, aumenta a liberação de renina, né? Estimula a liberação de renina, converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que é substrato para a ECA. A ECA vai transformar ou converter a angio 1 em angio 2, e a angio 2 vai fazer o quê? Promover contração do músculo liso vascular a partir da ativação do seu receptor AT1. Isso vai fazer com que haja aumento da pressão diastólica ou da resistência vascular periférica, né? Potencializando ainda mais o aumento da pressão desse paciente. E aí essa angio 2, ela também estimula a liberação de mais noradrenalina. Então, é um círculo vicioso, ou seja, a noradrenalina ela estimula a síntese de angiotensina 2, e a angiotensina 2, ela, ao ser sintetizada, ela também pode atuar em neurônios noradrenérgicos, estimulando a liberação de mais noradrenalina. Então, uma é combinada com a outra. Então, a gente tem uma hiperativação dos dois sistemas, né? No paciente está hipertenso, se você pegar uma amostra de plasma, né, de sangue desse paciente e dosar os níveis, né, as concentrações plasmáticas de noradrenalina e de angiotensina 2, você vai ver, dependendo, né, do estágio em que esse paciente ele se encontra, se o estágio já for de moderado a severo, os níveis de angio 2 e noradrenalina estão super aumentados, né? Hiper aumentados, né? E isso faz justamente com que a pressão arterial ela seja
significativamente também influenciada para mais, né, aumentando, fazendo que o paciente ele se torne hipertenso. Uma coisa que eu não falei também é que a Anjo 2, além da noradrenalina, ela também estimula o quê? A produção do hormônio antidiurético, que é a aldosterona. O que a aldosterona faz? Se ela tem uma ação antidiurética, ela vai aumentar o volume plasmático, aumentando o volume plasmático junto com a contração da célula muscular lisa vascular, ela vai aumentar mais ainda a pressão arterial. Então, gente, olha só quantas coisas estão acontecendo aqui para a pressão arterial aumentar de forma significativa, né? Então, isso aqui não é bom. Como é que a gente pode tratar isso? Faz um beta-bloqueador nesse cara. Bloqueia esse receptor beta-1 aqui. Bloqueia esse receptor beta-1 aqui. E aí você resolve tudo. Nem sempre. Na verdade, os beta-bloqueadores, né, no passado, eles eram bastante escolhidos, né, inclusive já foram em momentos passados fármacos de primeira escolha para o tratamento da hipertensão arterial, mas hoje os fármacos de primeira escolha para tratar a hipertensão arterial sistêmica são fármacos que agem sobre esse sistema aqui, renina, angiotensina, aldosterona. Por exemplo, inibidores da ECA, como captopril, antagonistas desse receptor AT1, a exemplo da losartana, que muita gente conhece como losartan. Existe também uma substância que inibe a renina, um fármaco que inibe a renina, chamado de alisquireno. Ele é um pouco caro, né? Na verdade, no Brasil, ele é considerado ainda como um novo fármaco para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, mas no caso em que o paciente não responda ao quê? Ao tratamento com essa classe de fármacos que age sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente pode como é que se diz, aumentar a dose ou fazer um ajuste de dose ou associar esses fármacos, por exemplo, a beta-bloqueadores, né? Ou então, dependendo da severidade da hipertensão arterial sistêmica desse paciente, talvez ele responda somente, por exemplo, a um beta-bloqueador, ao invés de um fármaco que haja nessa classe aqui, nesse sistema renina-angiotensina aldosterona. Então, o que aquele slide que a gente vai voltar daqui a pouco estava perguntando era como que um beta-bloqueador ele vai fazer com que a pressão arterial ela reduza. E por que essa pressão arterial ela reduz lentamente? Gente, primeiro, isso vai acontecer por quê? Porque o beta-bloqueador ele vai bloquear, né? Vamos supor, o paciente está hipertenso, começou a tomar o propranolol, por exemplo. Vamos falar do propranolol. Propranolol, como nós vimos anteriormente, ele é o quê? Ele é beta-bloqueador de primeira geração e ele é não seletivo. Ou seja, ele bloqueia todos os subtipos de receptores beta. Beta 1, beta 2 e beta 3. Tá? E aí o que acontece? Tomamos o paciente hipertenso tomou o propranolol na primeira administração. O propranolol, por ser não seletivo, ele vai fazer o quê? Vai vir aqui no cardiomiócito, ele vai bloquear esse receptor beta 1 aqui, ó, reduzindo a entrada de cálcio, né, para o cardiomiócito. Isso pode fazer com que haja uma redução da pressão arterial sistólica, lógico que isso é importante, mas dependendo da pressão, né, do valor de pressão do paciente, somente redução da sistólica não é suficiente. É importante que haja também redução da pressão arterial diastólica. Então, se a gente lembrar,
né? Para se calcular a pressão arterial média, nós temos o quê? Que a pressão sistólica mais a pressão diastólica vezes 2, isso tudo, gente, dividido por 3. Então, se nós observarmos, a pressão arterial média, que é quem deve reduzir, no caso, né, um paciente hipertenso, ela é calculada a partir da sistólica e diastólica, mas o componente sistólico para o cálculo da média é um componente, como é que se diz, menor do que o diastólico, ou seja, você, para calcular a média, você tem um componente 2 vezes maior, né, da pressão diastólica, o peso da pressão diastólica para o cálculo da média é muito maior do que o da sistólica. Então, o que é que vai acontecer? O propranolol bloqueou só o receptor beta-1, reduziu a pressão sistólica, mas não reduziu a pressão arterial média. Por quê? Porque a noradrenalina, ela está agindo aonde? Lá na célula muscular lisa, ativando quem? Receptor alfa-1, que eu vou até desenhar aqui também, que também tem receptor alfa-1. E esse receptor alfa-1, da mesma forma que o AT1, também é acoplado a GQ/11. Então, olha só quantos mecanismos, coitado do paciente hipertenso, né, vai passar. Hoje é melhor digitar isso aqui. Aqui também é G, então, G, oh meu Deus, G/11, tá? E o que, vai acontecer? Você bloqueou só aqui, ó. Vamos lá, mais uma vez, prestando atenção aqui no cursorzinho do mouse, tá? Bloqueou o beta-1 aqui, com o propranolol, reduziu a pressão sistólica, mas ainda não reduziu a média ao ponto de ter uma ação antihipertensiva significativa. Entretanto, o propranolol, ele também bloqueia receptores nas células justaglomerulares renais, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Se a gente lembrar que o propranolol, olhando aqui, ó, de primeira geração e não seletivo, existe um terceiro receptor, gente, que é expresso na membrana das células musculares lisas, que é o receptor que? Beta-2. Gente, o beta-2, da mesma forma que o beta-1, também é acoplado à proteína G estimulatória, mas é o que eu falei para vocês. A GS, que vai fazer com que haja no final da via ativação da proteína sinase A, essa proteína sinase A, ela vai fosforilar canais dependendo, né, escolher o canal, na verdade ela não escolhe, ela vai ser direcionada ou transportada por proteínas de ancoramento para o canal, né, que aquela proteína ou aquelas proteínas transportarem a pKa para fosforilar. Por exemplo, no caso do cardiomiócito, a pKa ela ativa canal de cálcio, como a gente viu, causando contração. Entretanto, olha, o beta-2 na célula muscular lisa vascular, quando ele é ativado, o que vai acontecer? Ele também, por ser acoplado à GS, vai fazer com que haja aumento do AMP cíclico e a pKa também vai ser ativada aqui. Só que a pKa ativada pelo beta-2 na célula muscular lisa vascular, ela vai ser ancorada para fosforilar aqui canais de quê? Canais de potássio. E esses canais de potássio são canais que também são vulneráveis à regulação da pressão arterial, no sentido de quê? No sentido de que se, por exemplo, eu abrir um canal aqui de potássio,
porque a pKa fosforilou mesmo, o potássio ele vai, já que é mais concentrado dentro do que fora da célula, o potássio ele vai o quê? Sair da célula. E ao sair da célula, esse potássio, que é carga positiva, vai fazer com que haja o quê? Hiperpolarização da membrana dessa célula. Então, a ativação de receptor beta-2 nas células musculares lisas vasculares, ela causa o quê? Causa vasodilatação, ao contrário do beta-1, que no caso, da sua expressão no cardiomiócito, a mesma via de sinalização vai gerar um efeito fisiológico completamente contrário ao que acontece na célula muscular lisa, para vocês verem como, né, a localização do receptor ela influencia, ela é um fator muito importante para o efeito final, né, observado. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo mais uma vez lembrar para vocês que esse paciente ele tomou propranolol de primeira geração não seletivo, que bloqueou o beta-1, reduzindo a sistólica, mas no primeiro momento a diastólica ela não vai ser reduzida, porque se ele é não seletivo, ele vai bloquear também, gente, o quê? Receptor beta-2 aqui, ó. Bloqueando esse receptor beta-2, o que é que vai acontecer? A vasodilatação que estava sendo promovida a partir dele, ela vai ser abolida, pelo menos em parte. E aí quem vai ficar livre? O receptor alfa-1, o receptor AT1 também vão ficar livre. Então, pode ser que o paciente ele apresente, inclusive, um aumento inicial da pressão arterial média quando ele começar a fazer o uso do propranolol, porque ele é beta não seletivo. Ele bloqueia o 1 e o 2, e o 3 também, mas para a regulação da pressão arterial, o 3 não entra muito nesse contexto. Né? E aí, como é que se explica esse mecanismo? Gente, o principal fato do propranolol ou dos beta-bloqueadores de primeira geração promoverem queda da pressão arterial é justamente a ação desses fármacos sobre o receptor beta-1 na célula justaglomerular renal. Lógico, tem alguma ação também envolvida devido a um efeito envolvido devido à ação sobre o receptor beta-1 cardíaco? Tem, mas em longo prazo, o bloqueio desse receptor vai reduzir significativamente a liberação de renina por essas células justaglomerulares renais. Se a gente reduz o quê? Como é que se diz? Renina, esse sistema aqui, ó, ele vai ser um sistema que vai sair do caminho. E aí o que é que vai acontecer? A pressão arterial média, ela vai reduzir em longo prazo, tá? Eu vou deixar esse desenho aqui, porque pode ser que a gente precise dele daqui a pouco. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando você faz um beta-bloqueador de primeira geração por não ser seletivo, a pressão arterial ela não reduz rapidamente, né? Porque a ação antihipertensiva é mediada principalmente pelo bloqueio do receptor beta-1 nessas células justaglomerulares renais, reduzindo a liberação de renina e, consequentemente, reduzindo a síntese de angiotensina 2 e aquele círculo vicioso. Então, em longo prazo, você vai observar que o paciente ele vai, se for sensível ao propranolol, ele vai, ou a bloqueadores de primeira geração, beta, ele vai apresentar uma redução da pressão arterial. Tá? Em contrapartida, a gente, né, a farmacologia, né, a indústria farmacêutica, ela encontrou uma solução parcial para resolver essa questão do bloqueio do beta-2 aqui, que poderia, né, que estaria impedindo, né, a ação vasodilatadora desse receptor quando ativado, inclusive até mesmo pela noradrenalina e adrenalina, né, no paciente hipertenso, produzindo o quê? Vamos levar como exemplo o atenolol, que é o quê? Ele é um beta-bloqueador de segunda geração e ele é o quê?
seletivo para quem? Para beta 1. Agora sim. Tudo se resolveu. Ótimo. O atenolol ele vai bloquear só quem precisa. Só o beta 1 no coração e só o beta 1 nas células justaglomerulares renais. Mas também a ação do atenolol ela vai ser uma ação demorada. Por quê? Porque apesar da gente estar tendo esse bloqueio aqui cardíaco e renal do beta 1, a gente continua tendo altos níveis de noradrenalina, de angiotensina 2, né, no plasma desse paciente, ativando essas células, esses receptores aqui, alfa 1 e AT1, respectivamente, aumentando a diastólica e a média vai meio que tipo, ficar sendo compensada devido ao bloqueio desses receptores beta 1 pelo atenolol, que é seletivo. Mas em longo prazo, a redução na produção da renina, né, após alguns dias ou semanas, faz com que esse sistema aqui, ó, angiotensina gênio, angiotensina 1, 2 e aldosterona, saia do pedaço também, saia de cena. E aí sim, a gente começa a observar o quê? Os efeitos antipertensivos do atenolol, que é beta-1 seletivo, do propranolol também, que é não seletivo. E os de terceira geração, por que eles são mais, como é que se diz, eu não diria não mais eficazes, mas eles têm uma rapidez maior em reduzir a pressão arterial sistêmica, por exemplo, o carvedilol. Justamente porque, além de bloquear receptores beta, né, beta 1, beta 2, eles podem bloquear receptor alfa. Imagina você tomar uma substância que bloqueia o receptor beta, bloqueia tanto aqui no coração quanto nas células justaglomerulares renais, e bloquear também o receptor alfa 1 na célula muscular lisa, a pressão diastólica ela vai cair, né? E ela vai cair muito mais rapidamente do que se o fármaco administrado for de primeira ou de segunda geração. Então, os de terceira geração têm essas propriedades cardiovasculares adicionais que fazem com que eles sejam utilizados, né, no contexto para o tratamento da hipertensão, principalmente em algumas situações, até mesmo em emergências hipertensivas, porque eles causam uma redução mais rápida da pressão arterial quando comparados aos de primeira e de segunda geração. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Que agora acho que todo mundo deve ter entendido como é que o beta-bloqueador ele vai, no caso, como é que se diz, vai induzir a redução da pressão arterial, tá? Vamos passando aqui. E aí, os de terceira geração, eles têm aqueles efeitos cardiovasculares adicionais. Por favor, mais uma vez eu solicito que vocês sigam o cursorzinho aqui do mouse para que vocês consigam entender. Então, esses efeitos cardiovasculares adicionais, eles, né, principalmente para os de terceira geração, possibilitam o uso desses fármacos além, né, do tratamento da hipertensão em outros contextos, por exemplo, da insuficiência cardíaca de leve a moderada, né? Tem aqui no meu canal a aula de insuficiência cardíaca, vocês podem ver em que contexto, né, como esses fármacos eles podem ser utilizados e quando, né, em que tipo de paciente, mas eles são fármacos cardioprotetores, os beta-bloqueadores de terceira geração, justamente por essas ações adicionais. Eu mostrei uma ação adicional, por exemplo, do carvedilol, que pode bloquear o receptor alfa-1 no músculo lisovascular, mas os de terceira geração, eles também podem, essa figura aqui, inclusive, é do Goodman, 12ª edição, se eu não me engano, isso. Mas a 13ª, perdão, também apresenta essa figura. Então, se vocês observarem, olha, os beta-bloqueadores de terceira geração, essas ações adicionais, elas podem ocorrer não todas ao mesmo tempo, mas como efeitos pleiotrópicos ou efeitos colaterais benéficos, né? Através do bloqueio, por exemplo, de canais de cálcio nas células musculares lisas, aqui, ó, tá, músculo liso vascular. Bloqueou o canal de cálcio no músculo liso vascular e bloqueou o receptor beta 1 no coração e na célula justa glomerular,
A queda da pressão arterial vai ser uma queda o quê? Uma queda da média, por exemplo, significativa. Existem alguns deles também que têm capacidade de ativar o receptor beta-2. Olha só que legal, o beta-2 que a gente sabe, a gente já falou como que ele causa vasodilatação ao ser ativado nas células musculares lisas vasculares. Alguns desses fármacos também aumentam a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais, que é o mediador vasodilatador, né? Promovendo um aumento na vasodilatação, que é necessária, né, para reverter o quadro hipertensivo, né, de um paciente. Reduz o que? Estresse oxidativo, ou seja, são substâncias, algumas delas, antioxidantes. Estresse oxidativo que está envolvido em todas as doenças, né? Todas as doenças, principalmente doenças crônicas, estresse oxidativo e inflamação. Então, se você reduz a geração de espécies reativas de oxigênio, você pode reduzir a lesão que um aumento da pressão arterial, por exemplo, pode gerar sobre o endotélio vascular, que é um tecido arterial super importante para a regulação da pressão arterial. Enfim, aqui a gente está observando, gente, uma gama de efeitos adicionais desses beta-bloqueadores de terceira geração, que são justamente classificados como de terceira geração devido a essas ações, além de bloquear os receptores beta. Tá? Aqui eu mostro uma tabela, né, com algumas características farmacocinéticas, principalmente. A gente observar, independentemente da classe, né, nós temos aqui tanto de primeira geração, quanto de segunda, quanto de terceira, um exemplo, propanolol de primeira, carvedilol de terceira, atenolol de segunda geração. Nós temos aqui uma tabela que mostra, eu retirei essa tabela desse artigo aqui, né, se vocês quiserem a referência, né, a citação está aqui para que vocês leiam esse artigo. Eles diferem de acordo com suas características químicas em relação à lipossolubilidade, à meia-vida também desses fármacos, a seletividade para as células do coração, eles também promovem vasodilatação. Então, principalmente os de terceira geração, né, causam vasodilatação direta, ou seja, ou bloqueio de receptor alfa-1, ou ativação de receptor beta-2, ou aumento da produção de óxido nítrico. Então, nós temos vendo aqui os que tem sim ou são, por exemplo, carvedilol, labetalol, que são fármacos de terceira geração, ou seja, tem atividades cardiovasculares adicionais. Então, algumas propriedades farmacológicas dos beta-bloqueadores são o quê? Quando eles bloqueiam os receptores beta-1 lá nos cardiomiócitos, eles vão reduzir o inotropismo, cronotropismo e dronotropismo, né? Reduzir o débito cardíaco. Isso vai fazer com que haja uma melhora na relação entre a oferta e o consumo de oxigênio, né? Pelas células do coração. Por isso que os beta-bloqueadores eles também são utilizados no contexto de tratamento de insuficiência coronariana ou a angina, principalmente a angina estável, tá? Ou seja, por quê? Porque a angina ou a insuficiência coronariana é um processo, né, uma condição clínica que tem uma fisiopatologia decorrente, né, na verdade, que induz, uma redução do suprimento de oxigênio, porque as artérias coronárias elas vão estar ou parcialmente ou às vezes totalmente quase que totalmente obstruídas, fazendo com que o fluxo sanguíneo para o coração seja reduzido, então menos oxigênio está chegando, e quando o paciente ele entra numa atividade física, ele começa a sentir dor no peito, porque o coração ele está batendo com uma frequência maior, mas tem pouco oxigênio suprindo as suas necessidades metabólicas. E aí o que acontece? O paciente ele começa a sentir dor, e ele pode até evoluir para uma síndrome coronariana aguda e precisar ir para o hospital. Se não for tratado com rapidez, pode até evoluir para um infarto. Então, olha só, bloqueio de beta-1 melhora essa oferta essa relação entre a oferta, que é o suprimento, e o consumo de oxigênio, redução da liberação de renina pelas células justaglomerulares, como eu já falei para vocês. Entretanto, pacientes que fazem uso, principalmente em longo prazo, né,
de beta-bloqueadores não seletivos, eles podem apresentar uma redução, né, eu diria que uma redução leve na performance ao exercício, já que o receptor beta-2 ele é muito envolvido, né, está envolvido, é responsável por um dos responsáveis por regular o fluxo sanguíneo, né, para o músculo esquelético. Se você bloqueia esse receptor com um beta-bloqueador não seletivo, a performance ao exercício ela pode ser reduzida. A gente tem que ter cuidado também em pacientes diabéticos, porque a mobilização da glicose, né, o metabolismo da glicose, principalmente hepática, né, durante o estado de jejum, é um processo metabólico estimulado por receptores beta-2 hepáticos. Então, se você utiliza um beta-bloqueador no paciente que tem diabetes, quando o paciente tiver uma crise de hipoglicemia e esse receptor aqui estiver bloqueado, o que é que vai acontecer? Essa crise de hipoglicemia ela vai demorar muito mais tempo para ser revertida. Ou seja, a síntese de glicose a partir do glicogênio, né, que é estimulada no fígado pelos receptores beta-2, ela vai estar bloqueada. Então, cuidado em pacientes diabéticos, inclusive os beta-bloqueadores não seletivos. Na minha opinião, eles não devem ser prescritos para pacientes diabéticos, principalmente aqueles que fazem uso de insulina ou que fazem uso de antidiabéticos que têm um potencial de causar crises de hipoglicemia. E eu também consideraria jamais bloqueador beta não seletivo para pacientes, por exemplo, com asma ou DPOC ou alguma doença que cause broncoconstricção, já que o receptor beta-2 ele causa broncodilatação. Se você bloqueia esse receptor, o que é que vai acontecer? Esse receptor ele vai precipitar crises de broncoconstricção, por exemplo, em pacientes asmáticos ou com DPOC. Então, o ideal é que para esses pacientes, né, sejam prescritos bloqueadores seletivos para o receptor beta-1, já que o beta-2 ele está envolvido, né, nesses processos. É muito importante, né, a gente tomar cuidado. E eu diria até mesmo que o bloqueio de receptor beta-1 também limita o uso de bloqueadores seletivos para esse receptor em pacientes diabéticos. Ué, professor, você falou que você tendo bloqueio de beta-2, você vai ter o problema lá na redução da glicose e demora na recuperação de uma crise de hipoglicemia, mas se você bloquear só o beta-1 com, por exemplo, o atenolol, esse problema não vai acontecer porque o beta-2 vai estar livre. Tudo bem, mas mesmo assim, esse paciente, por exemplo, se ele fizer uso de insulina, ele pode apresentar uma crise hipoglicêmica. Gente, qual é o primeiro sinal ou sintoma clínico que um paciente apresenta ao desenvolver uma crise de hipoglicemia? Taquicardia. Como é que esse paciente ele vai ficar taquicárdico se o receptor beta-1 está bloqueado e beta-1 está expresso lá no coração, causando, né, aumento da contração cardíaca, né, aumento da frequência e tudo mais. Então, existem inúmeros estudos que mostram, inclusive, e que dizem que os beta-bloqueadores seletivos, eles mascaram as crises, né, os sintomas das crises de hipoglicemia em pacientes diabéticos. Então, eu diria que tratar paciente diabético, que é muito comum na clínica, hein, a gente encontrar paciente diabético e que também tem o quê? Tem hipertensão, né? Tratar paciente diabético com beta-bloqueador é complicado. Primeiro, se ele for não seletivo, por conta da alteração do metabolismo da glicose. Segundo, se ele for seletivo para o beta-1, devido a o efeito de mascarar os sintomas das crises de hipoglicemia, como ataque cardíaco. Então, isso deve ser bastante, né, deve se tomar bastante cuidado, e eu diria até para os beta-bloqueadores eles não serem prescritos para pacientes portadores de diabetes, né? Principalmente os que fazem uso de insulina, como eu falei anteriormente. Então, para o tratamento de doenças cardiovasculares, eu já falei para vocês, eles são úteis para o tratamento da hipertensão sistêmica, para angina também, né?
Síndrome coronariana aguda, eu vou pular aqui as arritmias cardíacas, daqui a pouco eu volto. Síndromes coronarianas agudas que podem ocorrer em decorrência de uma angina estável ou instável, vou levar o paciente a desenvolver o que? Uma síndrome coronariana precisando ser hospitalizado para fazer um procedimento, né, de cateterismo, enfim, para poder desobstruir essa artéria coronária e evitar um infarto. Cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, a hipertrofia do miocárdio, principalmente os de terceira geração, são cardioprotetores, eles diminuem o que a gente conhece, né, chama de remodelamento cardíaco, principalmente por serem as substâncias que têm ação antioxidante. Essa ação antioxidante também minimiza os efeitos sobre o sistema inflamatório e a fibrose também do miocárdio em pacientes que têm insuficiência cardíaca, em pacientes que passaram por um infarto e que desenvolveram insuficiência cardíaca, né, congestiva ou crônica após o infarto, né? Então, para esses pacientes, a gente justifica o uso de beta-bloqueadores, principalmente de terceira geração. E aí, quando vocês assistirem lá na minha videoaula, né, de insuficiência cardíaca, vocês vão ver quais são os pacientes que podem, né, sem tanto risco, utilizar esses beta-bloqueadores, geralmente para o tratamento em longo prazo, tá? E agora vamos vir aqui para as arritmias cardíacas, né? Arritmias cardíacas são processos, né, que, como é que se diz, bloqueiam, no caso, o movimento rítmico do coração. Por isso que elas são denominadas como arritmias. E os beta-bloqueadores, né, eles têm ações antiarrítmicas, vários deles, né, principalmente porque eles têm uma propriedade chamada de estabilização da membrana, ou seja, os beta-bloqueadores eles são estabilizadores da membrana, né? E nos cardiomiócitos, o que significaria isso? Estabilizar a membrana de uma célula excitável seria, pelo menos que parcialmente, normalizar, né, o fluxo iônico que estaria causando essas arritmias, tanto no momento em que o potencial de ação cardíaca está sendo gerado no nosso sino atrial, ou no momento em que esse potencial ele está sendo conduzido pelas células, né, do sistema de condução cardíaco. Né? As arritmias elas podem acontecer devido a problemas nesses sistemas de geração ou de condução do impulso. E aí os beta-bloqueadores eles são estabilizadores de membrana e eles podem minimizar, em algumas situações, essas arritmias do tipo taquiarritmias, tá, pessoal? Usos terapêuticos além, né, do que a gente já falou para o sistema cardiovascular, seria no caso do hipertireoidismo, porque o excesso de hormônios tireoidianos aumenta a expressão de receptores beta-adrenérgicos em alguns tipos de célula. Então, se você utilizar, né, no caso, um beta-bloqueador, né, os efeitos, os sintomas que ocorrem devido ao aumento na expressão desses receptores, como tremor, taquicardia, sudorese, eles podem ser atenuados ou até mesmo revertidos. Profilaxia ou prevenção e não o tratamento da enxaqueca, ou seja, prevenir uma crise de enxaqueca, geralmente por um mecanismo desconhecido, mas hoje já sabe-se que a enxaqueca ela é uma condição na qual os vasos, né, que irrigam o cérebro, né, a microvasculatura cerebral, ela passa por um processo inflamatório, e todo processo inflamatório gera vasodilatação, né? E essa vasodilatação seria justamente a causa da indução da dor, da enxaqueca, né? Porque ela ativa neurônios que estão envolvidos na geração da dor, né? Que a gente conhece como nociceptores. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa reverter essa vasodilatação. Como? Promovendo vasoconstricção. É tanto que os fármacos utilizados para tratar a enxaqueca, como a crise de enxaqueca, eles causam vasoconstricção nessa microvasculatura cerebral. Mas os beta-bloqueadores, nesse contexto, eles não têm uma ação na qual eles consigam reverter
uma crise de enxaqueca, né? Mas sabe-se que eles podem, por exemplo, principalmente os não seletivos, eles podem prevenir a precipitação de uma crise, né? Geralmente o paciente que tem crise de enxaqueca, ele pode prevenir a precipitação de uma crise, mas o mecanismo é desconhecido, a gente pode imaginar que seria o quê? Bloqueio de receptor beta-2 nos vasos, na microvasculatura cerebral, promovendo o quê? Vasoconstricção ou impedindo que a vasodilatação devido à inflamação naquela microvasculatura ocorra, tá? Tratamento de distúrbios da ansiedade. Quando a gente está ansioso, a gente tem o quê? A gente tem taquicardia, tremor, né? Muscular e outros sinais, né? Da resposta luta ou fuga, bastante conhecida devido à atividade simpática. A gente bloqueia receptores beta, né? Principalmente, né, o propranolol, em algumas situações, em algumas pessoas que fazem uso do propranolol antes de se apresentarem em público, fazerem conferências, né, para as pessoas que têm um nervosismo exacerbado, né, o propranolol ele pode, ou algum outro beta-bloqueador, geralmente o propranolol, ele é inclusive classificado como um fármaco ansiolítico, não um ansiolítico ao ponto de causar redução da ansiedade diretamente no sistema nervoso central, e sim por reduzir os sintomas da ansiedade, né? Síndrome de abstinência ao álcool ou algumas outras substâncias de abuso, né? A síndrome de abstinência geralmente também leva a tremor, sudorese, taquicardia, e por isso que o uso de beta-bloqueadores pode ser conveniente nesses casos. Prevenção primária da hemorragia em pacientes com hipertensão portal. Então, são alguns dos principais usos, né, dos beta-bloqueadores, além do sistema cardiovascular. Outro uso seria qual? Tratamento do glaucoma de ângulo aberto. Agora, queria muito que vocês prestassem atenção aqui, ó, nessa região aqui. Aqui eu tenho o olho, né? Estrutura ocular, e aqui a gente tem um quadradinho vermelho que foi aumentado. E aí a gente tem essa região aqui, próxima ao cristalino, que é uma região, né, próxima à câmara posterior, que produz, tem células que produzem o humor aquoso. Esse humor aquoso ele precisa ser drenado para onde? Para outras regiões, né, das estruturas oculares, para que haja o que a gente chama de acomodação visual. O que acontece é o seguinte: se ocorre um aumento na produção desse humor aquoso, esse aumento faz o quê? Faz com que a pressão intraocular aumente. E isso pode gerar lesão de estruturas oculares. E essa lesão é justamente o que a gente conhece como glaucoma. Essa produção de humor aquoso ela é estimulada por receptores beta-adrenérgicos. E aí, se você utiliza fármacos que bloqueiam a produção do humor aquoso, um paciente que tem, por exemplo, hipertensão ocular, ou até mesmo já o glaucoma de ângulo aberto, porque o de ângulo fechado ele é tratado geralmente com bloqueadores de receptores, aliás, com fármacos que agem sobre receptores muscarínicos M3, né? Abrindo aqui, fechando esse ângulo aqui para a passagem do humor aquoso e acomodação visual, mas vamos levar em consideração que a gente está falando aqui do contexto dos beta-bloqueadores, que eles são utilizados para o tratamento do glaucoma de ângulo aberto, justamente porque eles bloqueiam receptores beta nas células, né, que produzem humor aquoso nas estruturas oculares, reduzindo a produção do humor aquoso, reduzindo a pressão intraocular e normalizando a acomodação visual e impedindo também que o glaucoma ele possa ou ser observado, ocorrer, que no caso é a lesão de alguma estrutura ocular, ou até mesmo da evolução desse glaucoma, né, através da redução da produção desse humor aquoso. Tá? Efeitos adversos lógicos, beta-bloqueador, beta-1, em pacientes que
têm vulnerabilidade ou são suscetíveis a desenvolver insuficiência cardíaca se você toma ele faz uso em longo prazo de beta-bloqueador. Esse paciente ele pode desenvolver mais facilmente a insuficiência cardíaca. Isso é um pouco contraditório, porque eles também são fármacos utilizados para o tratamento da insuficiência cardíaca, mas lembrando que apenas, né, os mais indicados são os de terceira geração. Eles podem causar bradicardia, bradiarritmias, porque eles bloqueiam receptores beta-1, que aumentam o cálcio nos cardiomiócitos, e isso faz com que o batimento cardíaco ele reduza. Por isso é importante que a gente saiba também que mesmo que os beta-bloqueadores, sejam estabilizadores de membrana, eles são utilizados no contexto do tratamento de arritmias do tipo taquiarritmias e não bradiarritmias, ok? Bloqueio de beta-1, redução dos sintomas associados à hipoglicemia, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Mascara os sintomas associados às crises hipoglicêmicas, por isso que eu acho que não seria viável prescrever esse tipo de fármaco para paciente que tem diabetes. Hipotensão, extremidades frias, fenômeno de Renault. O bloqueio de beta-2 pode fazer com que haja aumento da resistência das vias aéreas, causando o que? Broncoconstricção, hipoglicemia. Eu vou mostrar depois para vocês um slide rapidinho como que isso causa, né? Porque o receptor beta-2 ele faz com que haja mobilização da glicose no momento de jejum, e aí a hipoglicemia ela pode ocorrer se você bloquear esse receptor, inclusive atrás da recuperação de uma crise hipoglicêmica induzida por insulina, se você está com o receptor beta-2 bloqueado. Alguns, né, estudos mostram que mesmo que esses fármacos bloqueiem os receptores beta-2, quando muito lipossolúveis, eles atravessam a barreira hematoencefálica. Não se sabe como, mas sabe-se que não é através do bloqueio de receptores beta-2. Alguns desses fármacos, ao serem utilizados em longo prazo, podem causar pesadelos, insônia, reações psicóticas, entre outras, tá? Então, em relação à questão do metabolismo da glicose no fígado, né, o receptor beta-2 ele estimula o quê? A gliconeogênese e a glicogenólise. No momento de jejum é muito importante que a glicose ela seja mobilizada do fígado para o sistema nervoso central, que utiliza como substrato para a síntese de ATP a glicose. Então, se você tem bloqueio de receptor beta-2 nesse paciente, aquilo tudo vai acontecer, ou seja, você vai ter uma desordem metabólica e você pode intensificar crises hipoglicêmicas ou aumentar o tempo de recuperação, né, que o paciente leva para se recuperar de uma crise hipoglicêmica induzida por insulina. Contraindicados em pacientes que têm hipotensão severa, angina variante ou de Prinzmetal, que é mais comentado na aula de insuficiência coronariana, é um tipo de angina que ocorre por contração como é que se diz, exacerbada das artérias coronarianas, choque cardiogênico, onde o paciente está com a pressão arterial, né, super reduzida, e aí você não pode usar o beta-bloqueador, principalmente o não seletivo, porque você vai agravar mais ainda esse choque. Insuficiência cardíaca severa, geralmente pacientes que têm insuficiência cardíaca são classificados como de classe 4, tá? Bradicardia sinusal, né? Geração retardada ou lenta do ritmo cardíaco e asma bronca, principalmente os bloqueadores não seletivos, né? O beta-bloqueador seletivo para beta-1 não tem tanta problemática de se utilizá-lo para um paciente que tem problemas broncoconstricção, porque o receptor que está relacionado com isso é o receptor beta-2, que ao ser bloqueado, causaria, no caso, iria induzir a broncoconstricção. Se você tratar o paciente com o quê? Com seletivo para beta-1, isso pode ser menos evidente, tá? Algumas características farmacocinéticas nessa tabela, inclusive falando sobre a atividade simpático-mimética intrínseca, olha só, o acetalbutalol, ele tem ACI, né? O pindolol também, então esses fármacos eles não têm uma utilidade clínica cardiovascular muito evidente, tá?
A gente mostra também o coeficiente de partição, né? Ou seja, a lipofilicidade, né, desses fármacos. O propranolol, ele tem uma lipofilicidade muito alta comparada, por exemplo, ao nadolol, e isso influencia significativamente na meia-vida. Se você observar, os fármacos mais lipofílicos, eles têm meia-vida menor. Olha só, o propranolol tem uma meia-vida de 3 a 5 horas, enquanto que o nadolol, por ter uma lipofilicidade baixa, ou seja, ser mais hidrofílico, ele tem uma meia-vida de 10 a 20 horas. Então, isso pode ser explicado, inclusive, um artigo, né, que eu trago aqui para vocês, se vocês quiserem ler, tá aqui a citação do artigo, né, o título dele. É um artigo que foi publicado em 2014, mas que eu achei bem relevante, principalmente porque ele fala nessa parte aqui, né, eu vou só resumir, que os beta-bloqueadores que são lipofílicos, os mais lipofílicos, por exemplo, como o propranolol, né, eles têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Nesses casos, eles podem ser úteis, para a profilaxia da enxaqueca, né? Mas, ao mesmo tempo, o paciente que não está fazendo uso desse fármaco para a profilaxia da enxaqueca, o propranolol ou, por exemplo, o metoprolol, que são bastante lipofílicos, podem atravessar a barreira hematoencefálica, causando efeitos indesejáveis no sistema nervoso central. Importante falar também que fármacos beta-bloqueadores mais lipofílicos, eles são eliminados mais rapidamente porque eles são preferencialmente eliminados pela via hepatobiliar, ou seja, nas fezes. Então, por isso que isso faz com que eles tenham uma meia-vida mais curta comparada aos que têm o quê? Tem uma hidrofilicidade maior e que são preferencialmente eliminados pelos rins, tá, pessoal? Então, se a gente for olhar aqui em relação à lipofilicidade, na verdade, não está mostrando aqui a lipofilicidade, mas está mostrando as principais vias de eliminação dos beta-bloqueadores. Olha, esses aqui, no caso, propranolol, metoprolol, né, que são bastante, labetalol, que são bastante utilizados na clínica, são mais utilizados, eliminados pela via hepatobiliar, e os demais, né, eliminados pelos rins, principalmente, olha só, o sotalol, o nadolol, o carteolol, o atenolol, mais pela via renal, urina. Tá? Interações medicamentosas com inúmeros fármacos, importante a gente atentar, né? Tanto farmacocinéticas, quanto também interações farmacodinâmicas, né? Intoxicação. Quadro de intoxicação com beta-bloqueadores, geralmente a gente faz o tratamento com o glucagon. O glucagon ele é uma substância que, ao ser administrada em um paciente intoxicado, ele ativa receptores nos cardiomiócitos que são acoplados à proteína GS, fazendo o papel que o beta-1, que está bloqueado de forma intensa devido à intoxicação com beta-bloqueador, como que essa ação ela seja revertida. Então, o glucagon ele é um antídoto para a intoxicação por beta-bloqueadores, porque ele ativa receptores acoplados à G estimulatória. Eles têm nos cardiomiócitos, promovendo o efeito neotrópico positivo, tá? E em algumas situações também, se o beta-bloqueador ele for não seletivo, a gente pode também utilizar o salbutamol ou o isoproterenol e também o isotrenalina, também podem ser utilizados para aliviar o broncoespasmo ou broncoconstricção, mas o glucagon principalmente para impedir a parada cardíaca nesse paciente intoxicado. Então, nossa aula ela finaliza aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí, né, no meu canal. Tentarei responder. Espero que vocês tenham gostado. E em breve irei postar mais aulas para que a gente possa aumentar o nosso conteúdo aqui no YouTube. Né? Várias pessoas têm me pedido para, postar mais aulas. A questão é o tempo, que o meu tempo está muito corrido, mas eu vou fazer o possível para tentar fazer isso o quanto antes, tá? Gravar mais aulas e postar mais aulas aqui para vocês que são amantes da farmacologia como eu. Muito obrigado e bons estudos.